Olá, turminha, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para a nossa aula de quarta-feira. Deixa a tia dar uma explicação, né? Eu acho que vocês estão percebendo aqui que tia tá com um cotonete no ouvido. É que essa semana a tia tá bem dodói. Então eu tô com muita dor de ouvido. Então eu coloquei a medicação e coloquei aqui o cotonete para a medicação não sair, tá bom? Vamos lá iniciar nossa aula de hoje. Eu quero convidar vocês, tá bom? Para dar aquela olhadinha na nossa trilha pedagógica do dia. Hoje iremos trabalhar, certo? História e ética, ok, turma? Então vamos lá para a nossa atividade de História e de Ética. Enquanto você abre aí o seu livro integrado Eu Gosto, certo? Lá na página 255, tia vai dando aquele tchau. Um beijo para vocês e até daqui a pouco. Então, meus amores, voltamos aqui para a nossa aula de História. Eu peço que vocês abram o livro de vocês lá na página 255, onde iremos falar um pouco sobre os registros da história, tá certo? Vamos lá para a leitura. Documentos que contam história. Existem muitos outros documentos que marcam a nossa história pessoal. Eles registram informações importantes, não apenas sobre as pessoas, mas também sobre os fatos da vida de uma sociedade ou de um país. Ou seja, dentro dos documentos, nós iremos encontrar ali, fatos de coisas que aconteceram há muito tempo atrás. Então, através desses registros, nós conhecemos um pouco da nossa história, mas também podemos conhecer um pouco da história da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso país, tá certo? De toda uma sociedade, tranquilo? Vamos lá continuar. Para estudar a história, temos a ajuda das fontes históricas, que são documentos que permitem ao historiador recortar interpretar e reconstruir os fatos do passado. É aquilo que tia acabou de falar, né? Como é que a gente sabe, por exemplo, que os dinossauros existiram aqui na Terra? Por causa, de todos os registros, de todos os documentos, de todos os fatos que os historiadores eles procuraram e hoje eles estão relatando. Então, muitos, fazem escavações para procurar os ossos, e através desses ossos eles vão estudando, vão analisando e aí eles vão descobrindo, que tipo de dinossauro era aquele, Então, que bom que a gente pode, através do passado, através da nossa história, entender que existiram outras vidas, uma outra sociedade aqui, Hoje a gente não consegue, mais ver nenhum dinossauro, mas a gente sabe através da história, através de todo o relato, dos fatos, das fontes que temos hoje, que eles existiram, Isso? Então vamos lá continuar. Os documentos históricos podem ser de diferentes épocas, algumas até muito distantes do tempo em que vivemos. Eles devem ser conservados para que possamos conhecer o que acontece no passado, como as pessoas viviam e o que faziam, os objetos, as roupas, o que usavam e etc. Eu acho que vocês lembram um pouquinho, quando tia trouxe para vocês uma aula falando um pouco sobre a vida dos homens das cavernas, A forma como eles se vestiam, a forma que eles usavam, para poder se orientar no seu dia a dia, Como é que eles conseguiam se alimentar. Então, tudo isso, faz parte da história, faz parte de vidas de uma outra sociedade, na qual a gente conhece hoje porque temos os fatos, temos os livros, as fotos, Temos coisas do nosso passado na qual podemos viver hoje, e estudar hoje para entender como essas pessoas viviam antes, Isso? Uma coisa muito interessante também, na qual a gente pode ver e viver um passado é dentro de um museu. Dentro de um museu você consegue encontrar lá imagens, estátuas, quadros, retratos, muitas coisas que remetem ao nosso passado, Isso? Vamos lá continuar ainda na página 255. Esses documentos são conservados pelas pessoas em suas casas ou estão em alguns museus, como eu acabei de falar, Isso? Vamos agora para a nossa página 256, onde iremos falar um pouquinho sobre o museu. Vamos entender, O museu são instituições que abrangem e conservam diferentes tipos de documentos, objetos antigos e novos, textos, filmes, músicas e etc. Todos esses documentos são importantes para preservar a memória e a história da nossa sociedade ou de outra sociedade. Então, dentro de um museu, nós conseguimos encontrar toda essa riqueza de documentos, que nos faz conhecer e entender como as pessoas de outras épocas elas viviam, tá bom?
Os documentos escritos também têm sua importância, pois ele descreve histórias do passado, como a carta de Pedro Vaz de Caminha, por exemplo, né? É essa carta que nós temos aí dentro do nosso livro e também no nosso slide. Nessa carta, ele narra, né, um encontro entre portugueses e os indígenas em 1500. Então, veja aí como é importante, né, ter esses documentos à nossa disposição e como é interessante que a gente possa estar estudando através deles, né, todo esse passado, né, porque como é que hoje nós iríamos conhecer a história do nosso país se não fosse através desses documentos? Então, através dessa carta, né, Pedro Vaz de Caminha, ele relata, ele cita para todos nós como foi o encontro dos portugueses com os indígenas. Vamos lá continuar nossa leitura. Os documentos escritos também podem nos trazer informações sobre a nossa família. O diário de uma bisavó ou uma certidão de nascimento pode conter informações sobre a nossa origem familiar. É aquilo que Tia já falou para vocês, né? Quando a gente nasce, né, o primeiro documento que nós temos, né, é a certidão de nascimento. E ali dentro dessa certidão vão conter informações sobre você, sobre sua família, sobre sua origem, como por exemplo o nome do pai, o nome da mãe, o nome dos avós paternos e maternos, o local onde você nasceu, a hora. Então, tudo isso é informação que faz parte da sua história, tá certo? Vamos lá continuar. Quando um bebê nasce em uma maternidade, mãe e filho recebem uma pulseira de identificação. Na pulseira do bebê, escreve-se o nome da mãe. Na pulseira da mãe, o nome do bebê. Esse documento evita que as crianças sejam confundidas, né? Que coisa interessante, né? Porque quando uma criança nasce, não só nasce ela, nasce várias crianças e todas elas precisam ficar dentro daquele berçário. E para que as enfermeiras não confundam, né? Então, coloca-se lá a pulseirinha com o nome completo da mãe no bebê e o nome do bebê completo na mãozinha da mãe. E dessa forma, né, consegue-se então saber quem é quem, né? Isso, e essa pulseirinha, ela também não deixa de registrar um momento importante na vida da mãe, na vida da família, né? Isso, eu mesmo tenho uma pulseira do meu filho guardada até hoje. Vamos lá continuar. Qualquer objeto que identifique ou informe dados ou fale sobre a história das pessoas pode ser considerado um documento material, ou seja, um documento material, tá certo? Então, tudo aquilo, né, que nos traz essas informações, eles são considerados documentos materiais, porque eles estão ali à nossa disposição, né? Então, temos aqui, né, as roupas, os brinquedos, o carrinho, os móveis do bebê, também são exemplos de documentos materiais da história de uma criança, né? Ou seja, de uma pessoa. Então, aquela roupinha que você usou, o seu berço, o seu carrinho, tudo isso é considerado documentos materiais, tá certo? Porque são coisas, né, que estão ali, que fizeram parte da sua história e que podem ser guardadas, né, para que mais tarde, no futuro, você possa contar para os seus filhos, tá bom? Vamos lá agora para a nossa página 257, onde iremos falar um pouco mais sobre esses materiais, sobre esses documentos considerados materiais. Desde criança, convivemos com muitos outros documentos que trazem informações diferentes sobre nós, como as fotografias, os desenhos, os cartões e convites. Por exemplo, tem imagens que transmitem informações. Então, temos aqui, né, um exemplo, né, um sapato que aquela criança usou em tal festa ou em tal ocasião, uma bola que aquela criança gostava muito de brincar, né, uma fotografia que relembra um momento, um aniversário, um convite. Então, tudo isso é considerado documentos, porque ele nos traz, tá certo, a nossa memória, algo que já foi vivido. Então, ele nos fala um pouco de uma história, de alguém, de uma pessoa, de uma família, de uma sociedade, ok? Então, da mesma forma, encontramos muitos documentos iconográficos que nos ajudam a conhecer outros assuntos, obras de arte como pinturas, esculturas, gravuras, fotografias jornalísticas, entre outras. Trazem informações importantes sobre a vida da sociedade. Agora nós temos aqui os documentos iconográficos, que são esses documentos aqui, ó, que nos trazem, né, a questão da arte, tá certo? Do jornalismo, tudo isso. Então temos aqui um jornal, temos aqui a imagem, né, de crianças brincando numa praça. Então tudo isso é muito jornalístico, tudo é muito
levado para a questão da arte, uma pintura, tá certo? Então tudo isso também, né, nos remete a um passado, a uma vivência, a uma sociedade, ok? Então, na página 258 teremos aqui os áudios e os filmes que também contam a história, tá certo? Vamos lá ler. Você já ouviu gravações antigas do rádio? Já assistiu a programação de TV e a programas antigos? Já assistiu a filmes e desenhos que seus pais tiveram na infância? Então, tudo isso é tão gostoso, porque assim, através dessas coisas, através de desenhos que a gente como pai já assistiu, a gente traz para vocês um pouco da nossa infância. Então, queiram ou não, a gente está relembrando e fazendo com que vocês entendam coisas que a gente viveu no nosso passado, tá bom? Assim como as gravações de rádio, os programas, os comerciais de TV, os filmes e os desenhos de tempos atrás, os registros que fazemos da nossa vida em família e nas diversas comunidades das quais participamos também ficam marcadas como a memória de um tempo, de uma época ou de um período, ou seja, as fotografias, filmagem, tá certo? Tenta fazer algo bem gostoso aí com a tua família. Tenta ver com tua família aí, por exemplo, pega aí, pede a tua mãe uma foto de quando tua mãe era criança, ou então pede para ela mostrar aí no teu celular um desenho que ela assistia quando ela era criança, para você ver a diferença de coisas que a gente viveu antes das coisas que vocês estão vivendo hoje, tá bom? E aí, na nossa página 258, teremos aqui a nossa primeira atividade, tá certo? Que diz assim: faça a correspondência de acordo com as indicações, tá bom? Então temos aqui, temos aqui uma torre, tá certo? Com quadrados que vocês terão que ler e dizer, tá certo? Se ela é uma fonte escrita, uma fonte ou registro, fonte iconográfico ou áudio. Então aqui você vai colocar se é letra A, letra B, letra C ou letra D, ok? Então você vai olhar aqui direitinho e vai aí dar a sua resposta de acordo com aquilo que a gente estudou. Lá na página 259, no segundo quesito, ele diz o seguinte: copie no quadro correto o nome dos documentos do quadro abaixo. Então temos aqui, né? Reportagem apresentada na TV. Qual seria esse? Ele seria um documento escrito, um documento material, um documento iconográfico, um documento sonoro e visual. Então você vai aqui fazer a separação e colocar cada um no seu devido lugar, tá bom? Terceiro, os documentos iconográficos, aqueles que com imagem produzidos hoje podem nos ajudar a entender coisas importantes sobre a vida das pessoas de nossa sociedade, tá certo? Então, sabendo disso, faça um desenho sobre a sua vida na escola com imagens que trazem informações sobre seu momento. Então, você vai desenhar algo que você viveu na sua sala de aula, tá certo? E que você quer representar aqui agora, ok? No quarto quesito, ele pede para completar a frase com as seguintes palavras: histórias, hábitos, objetos, materiais, comunidade e costumes. Então, você vai colocar aqui, certo, essas palavras dentro das frases e colocar isso de forma correta, ok, turma? Então, realiza aí a tua atividade de história, tá certo? Com muito cuidado e atenção, ok? Então, meus amores, voltamos aqui para a nossa aula de ética. Eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 70, onde iremos falar um pouco sobre comunidade e seus valores, tá bom? Então, temos aqui um texto no qual precisamos ler. O que é liberdade? Certo dia na escola, na sala de aula, o professor perguntou o que era liberdade. Muitas mãos se ergueram para tentar responder à pergunta feita. Marcos disse: liberdade com certeza é não dever satisfação a ninguém, fazer o que quiser. O professor continuou a perguntar e esperar mais respostas. Luísa falou: para mim, liberdade é estar em paz de espírito. E as respostas foram caminhando nas mais variadas direções, até se esgotarem as opiniões daquele momento. Então o professor explicou que liberdade era a capacidade que o ser humano tem de fazer escolhas, tá bom? Então, muitas vezes, né, acreditamos que a liberdade é o fato de não ter que dar satisfação a ninguém, de não depender de ninguém. Mas acreditem, tá? Durante toda a nossa vida, a gente sempre vai depender de alguém e vai precisar dar, certo, explicações
relações a um outro alguém, isso seja dentro de casa, na escola, no emprego, numa faculdade. Então, muitas vezes a gente acredita, né, que quando a gente completar a maioridade, nós seremos pessoas independentes e livres, né? Mas, na verdade, isso não acontece, porque vivemos dentro de uma sociedade e precisamos, né, ter respeitos e cumprir com os nossos deveres. Então, liberdade, na verdade, é o fato, né? É a posição que você tem diante das suas escolhas. É o fato de você poder tomar suas próprias decisões, né? Pensando e aqui sabendo que cada decisão que você toma terá uma consequência, seja ela boa ou ruim, mas vai partir das suas escolhas, né? Então, o professor aqui explicou que a liberdade é a capacidade que nós, seres humanos, temos de fazer as nossas próprias escolhas. Então, vamos lá dar continuidade, porque aqui, na página 71, ele continua com o texto, tá certo? Então, vamos lá ler. Como assim? Questionou Carlinhos. Isso mesmo, Carlinhos, disse o professor e continuou. Todos nós temos essa capacidade de escolher, mas veja bem, toda escolha traz consequências consigo. Lembra que tia falou, né? Então, se eu escolho não estudar, não vou me dar bem na escola. Se eu escolho não obedecer, vou sofrer as consequências e ser um adulto sem educação. Se eu escolho fazer algo errado, com certeza vou ser penalizado, até mesmo pela própria vida. O contrário também acontece. Se eu escolher fazer coisas boas, ter atitudes corretas, ser solidário e acolhedor, às pessoas com quem convivo, certamente terei consequências positivas. É por isso que na vida, em sociedade, quando estamos juntos uns dos outros, temos que nos esforçar para fazer o bem, respeitar as pessoas, preservar o meio ambiente, colaborar com tudo isso. Isso se chama responsabilidade. Nisso, Mateus levantou a mão e disse: entendi, professor. Liberdade é saber escolher para viver bem, para viver melhor. Muito bem, Mateus. Todos aplaudiram o colega pela brilhante resposta que serviu de exemplo para todos. Então, né, é como já foi dito aqui. Precisamos, né, ter sabedoria ao fazer nossas escolhas. E como vivemos em sociedade, seja ela sociedade familiar, sociedade escolar, a sociedade do próprio conjunto, né, de vizinhos, então precisamos ter sabedoria ao fazer as nossas escolhas, pois cada escolha que fazemos trará uma consequência, né? E aí é interessante que sejamos, né, cidadãos e pessoas do bem, né, fazendo sempre escolhas positivas para que tenhamos então consequências positivas. E aí na nossa página 72 temos aqui uma atividade, tá certo? Então vamos lá ler a nossa atividade. Primeiro quesito: a liberdade também pode ser entendida como uma construção que todos os dias vamos completando. No muro em construção abaixo, escreva nos tijolos atitudes que nos ajudam a ser livres de verdade. Então aqui a sugestão, você pode tirar coisas de palavras, né, atitudes que foram ditas lá no texto, tá bom? Mas aí você pode escolher suas próprias palavras e ir colocando aqui nos tijolos, ok? No segundo: quando entendemos de fato o que é liberdade, temos presentes da vida, ou seja, a vida nos devolve coisas boas. Que coisas boas acontecem quando faço escolhas certas? Escreva-os nos presentes abaixo. Então, por exemplo, se você obedece papai e mamãe, qual é a consequência que você tem disso? Qual é a coisa boa que isso te traz? Então, você vai escrever aqui 3 coisas, cada uma dentro da caixinha do presente, tá bom? Se eu faço as minhas atividades, se eu estudo, o que é que eu ganho com isso, né? Então, você vai escrever aqui, tá bom? Agora, vamos lá para a nossa página 73, tá certo? Na nossa página 73, finalizando aqui, né, a nossa atividade de hoje, no terceiro quesito, ele diz assim: marque com um X na alternativa que completa a frase correta. Liberdade é. Então, temos aqui 3 opções. Você vai escolher uma dessas 3 opções e marcar um X, ok? Quarto quesito: relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, temos aqui, na primeira coluna nós temos, né, atitude de quem não sabe ser livre, que é a primeira opção, ou a 2, atitude de quem sabe usar a liberdade. Então, você vai dizer aqui, por exemplo, nos círculos: sou livre, posso bagunçar toda a casa. Essa atitude é uma atitude 1 ou atitude 2. Então, você vai colocar aqui a numeração, tá certo?
No quinto, pinte o que é preciso para conquistar a liberdade. Então, você vai pintar aqui o quadradinho daquilo que você acredita que é preciso para se ter uma liberdade, ok, turma? Então, ó, realiza aí suas atividades com muito cuidado e atenção. Tia ama muito vocês e até a nossa próxima aula.